Meus amigos, hoje vamos começar orando pelos nossos filhos, filhas, que estão se preparando para daqui a pouco participarem do Enem. É muita gente, são milhões e milhões. Alguns estão aqui, mas já com a caneta na mão para sair daqui para as escolas. Outros já foram para as escolas. E nós amamos as pessoas que procuram prosseguir na vida. E nós queremos orar para Deus dar tranquilidade a eles todos e fazer lembrar tudo aquilo quanto estudaram e que respondam às questões e que realizem o sonho de ter acesso a uma universidade. Um dia nós queremos ver todos ter essa oportunidade, o gargalo ser menor ou maior, né? Para que todos cheguem lá. Mas é realmente um desafio, muitos sonhos, muita esperança colocada no coração deles. Quem aqui tem alguém da família que vai participar hoje do Enem? Levante o braço bem alto. 40%, 50% de todos nós. Oremos. Pai, esses bancos, essa igreja e a tua igreja costuma abrigar com carinho tantas pessoas que te amam, te servem e que têm aspirações, Senhor, de ascender na vida, de ter uma oportunidade de concluir um curso, de se habilitarem para fazer melhor o seu trabalho, para terem mais possibilidades de bons trabalhos, empregos, melhor renda. E Tu és o Senhor que cuidas de tudo isso. Nós te suplicamos que enquanto nossa nação não tem estrutura para receber todos aqueles que concluem, Senhor, o curso médio e dar para eles prosseguimento, Senhor, no cursos superiores, terceiro grau, que Tu ajudes essas pessoas, os nossos filhos, nossos irmãos, que eles possam ter paz, tranquilidade, lucidez para responder essas questões, dar para eles, ó Deus, força para não cansarem, desistirem logo no meio do caminho, que todos cheguem em paz, tenham acesso, Senhor, às salas e sejam iluminados pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito, conforme Tua palavra diz, possa fazer-nos lembrar tudo aquilo, Senhor, quanto eles estudaram. Nós te agradecemos já o resultado destes exames, Senhor, e queremos celebrar com cada pessoa, com cada mulher, com cada homem, com cada jovem, com cada adolescente, Senhor, nesse instante, como Tu estás sempre conosco aqui, como Tu estás nos acompanhando todo dia, toda hora em casa. Olha para o coração desses nossos jovens e dê para eles a força e a sabedoria e a aprovação. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia. Hoje nós vamos para o capítulo 11, 12, 13 e 14 do livro de Lucas, né? Chegamos à metade do nosso estudo nesse livro abençoado. E todos vocês já ouviram, mas não é demais a gente repetir que o livro de Lucas é o maior livro do Novo Testamento, é o maior dos evangelhos também, maior do Novo Testamento e maior dos evangelhos. Então, nós estamos diante de uma preciosidade, o mais amplo de todos os evangelhos, não é? E também, Lucas é o único gentil, ou seja, não judeu, a escrever livros que compõem a Bíblia. Uma curiosidade muito interessante. Mais do que isso, somando Lucas e Atos, que foram escritos por Lucas, nós temos 1/4
do Novo Testamento, 25% do Novo Testamento é Lucas e Atos, mais do que todas as cartas do Paulo em volume, em extensão, mais do que todos os escritores. Então nós estamos diante de uma preciosidade, realmente. Vamos lá então, Lucas 11, 1 a 23. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então ele lhes ensinou: quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães. Pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos já estão comigo, também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: Ele expele os demônios pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e a casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso o demônio por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Vamos ler juntos o verso 23. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Tome assento, muito obrigado pela participação. No domingo passado nós estudamos o capítulo 9 e o capítulo 10. Eu mostrei algumas coisas muito rápidas no começo aqui, depois algumas pessoas me procuraram. Eu vou rapidamente reafirmar para você aqueles poucos princípios, porque nós temos aqui, logicamente, pessoas novas na fé, até pessoas mais antigas que não foram despertadas para alguns detalhes da Bíblia, e não custa nada, só a gente passar muito rápido, não é?
Quando a gente lê a Bíblia é um livro grande, de 1180 páginas, as letras são mais ou menos pequenas. Quando ela foi formada, era só um livro completo do começo ao fim, sem a separação ou a classificação de títulos ou tópicos, cabeçalhos nas seções, e nem capítulos e nem versículos. Ela era um rolo, o livro todo. Era muito difícil a leitura, logicamente, porque para a pessoa ler e localizar onde ela queria ler, ela tinha que basicamente ler o livro todo. A leitura, como nós fizemos aqui, era impossível, tá? Somente o rabino ou quem viesse à frente lia, porque a pessoa, primeiro, não tinha aquele rolo que é muito grande, e também não dava para a gente dizer, vamos ler agora o capítulo 11. Teria que dizer, vamos ler Lucas, e aí achar, demoraria tanto. Tá? Depois foi organizado assim para facilitar exatamente isso que nós estamos hoje fazendo aqui. Sem prejuízo nenhum do texto, pessoas, irmãos, estudiosos da Bíblia, fizeram a classificação por capítulos, para facilitar. Lucas tem 24. Depois, fizeram de um capítulo a classificação, a organização, ou melhor, a numeração, porque não mexeram na ordem, em versículos. E só depois deram títulos a cada seção. Então, cada capítulo tem vários títulos das seções, que são sugestões. Exatamente por isso, às vezes tem muita diferença entre uma versão e outra, nessa classificação por seções. E como é dado o título também. Tá? Nós falamos na vez passada, e eu tive que depois conversar com mais pessoas interessadas, e eu quero só passar para vocês, talvez hoje seja mais fácil, como é que nós fizemos a seleção, a equipe que escreve a revista para facilitar o entendimento da Bíblia, como é que nós fizemos a seleção dos assuntos que nós estamos estudando aqui no livro de Lucas. Qual foi o critério? Se você não olhar bem, você pode cometer 2 erros contra você. O primeiro erro contra você, você lê e quando chega aqui você diz, eu esperava que ao estudar esses capítulos, outros fossem os títulos que fossem colocados, porque eu me interessei em outros títulos que estão aqui e não apareceu aqui. Explicação. Os 4 evangelhos, eles têm muito em comum, todos os 4, muito em comum. Mas tem muita coisa entre eles que são próprios, exclusivos de cada um deles. O Espírito Santo, senão teríamos 4 cópias, 4 repetições, totalmente monótonas. Uma das boas formas de estudar os evangelhos já que eu vou estudar os 4, eu vou dar uma atenção especial ao que só tem em cada um deles. Porque o que é comum aos 4, eu vou estudar mesmo em algum deles. Então, quando chegar aquilo que é exclusivo, a gente chama próprio, de um ou de outro, a gente tem que dar atenção muito maior. E é assim que nós estamos procedendo, para que a gente continue estudando os evangelhos, mas dizendo, eu encontrei assuntos diferenciados e dei atenção especial, porque seria de tudo o mais errado a gente ficar só repetindo o que já está nos 4 e que já estudamos, sem dar atenção especial ao que aparece mais nesse evangelho. Esse é o critério. Daí, você às vezes não encontrar um assunto que lhe interessa. Pode ser que você esteja chegando agora, mas nós já estudamos Mateus, já estudamos Marcos, estamos em Lucas. Na verdade, lá atrás nós já estudamos João, que vamos estudar no próximo ano também, né? Então, tenha calma para, primeiro,
não cometer a injustiça de dizer, eu não estudei os capítulos porque não tocou naquele assunto. Provavelmente já tocamos nos estudos anteriores. Segundo, eu não me interesso por esses assuntos porque eu acho aquele mais importante. Você vai perder de ver agora e não vai achar mais depois, quando for estudar outros livros. E o livro de Lucas é realmente o mais abrangente sobre tudo isso. Nós falamos e uma pessoa perguntou, pastor, como é que a gente descobre então o que é próprio só de Lucas? Tem duas formas. Vou mostrar para vocês rapidamente, vou pedir aí para o pessoal. Primeiro, é importante que você tenha na sua mão um manual, a revista, porque ela é o garimpo de tudo que está aqui na Bíblia para as coisas que são mais interessantes. Pode colocar, por favor, na mídia para mim? Se você tem a revista, se não tem, você compra. A gente tem nos encartes, e nesse caso até na contracapa, a chave para você simplesmente, vamos lá, meu amigo, simplesmente você perceber isso e, se for possível. Nós temos o que a gente chama da harmonia dos evangelhos, é nosso encarte. 6 páginas que dão para você, sem você precisar fazer muito trabalho, você olhar o que é que estão em todos os evangelhos. Por exemplo, João Batista prepara o caminho de Jesus. Todos os 4 evangelhos falam. Se a gente estudou num já, a gente pode dar preferência de estudar outro assunto no outro, os 4. Mas se você quiser descobrir o que só tem num evangelho, você olha aqui, Lucas, olha o banho que Lucas dá aqui, Só Lucas trata desses assuntos, só. Esses que não tem nada aqui, Então tem assuntos que são tratados em todos, tem assuntos que são tratados em 3, tem assuntos que são tratados em 2 evangelhos. Aqui você diz assim, eu vou dar uma atenção especial sobre o que Lucas trouxe de novidade. E a especialidade de Lucas é interessante. Ele vai mais longe do que os outros evangelhos, em detalhes do nascimento de Jesus, do nascimento de João, isso nós já vimos tudo, não é? E aí, adiante, são 6 páginas, passa a próxima. Olha aí, a próxima, capítulo 4, aqui está todo calmo um pouquinho, mas vai aí, de novo a mesma situação. Vamos para a próxima. A próxima página é onde nós estamos estudando o capítulo 11, 12, 13 a 14. Olha aqui, a abundância de temas, a abundância de assuntos próprios de Lucas. Então, uma fonte de inspiração. Você tendo isso, por isso que sempre a revista é muito boa, porque ela vai trazendo à tona alguns detalhes que talvez você não teve oportunidade de antes, alguns já tiveram, mas nós estamos aqui estudando, popularizando, todos num banco de igreja, então é bom. Tem uma outra forma, se você não tivesse isso, em algum lugar quando você não tiver, que você pode, a mais da internet, tudo mais, eu estou tratando de questões de coisas que você tem e não dá nem para você duvidar, porque às vezes, dependendo da fonte, você não sabe se está numa fonte que é correta, não é? Então, você tem isso aí. A outra forma você tem sua Bíblia, quase sempre as Bíblias físicas, mas as eletrônicas também. Por favor, passa para mim uma página da Bíblia para você perceber. Se você olhar no livro de Lucas, você vai encontrar muito isso, mais do que em qualquer livro da Bíblia. Apesar de João ser um livro diferenciado, não é sinótico, mas pelo volume de Lucas, ele tem mais matéria. Aqui, você tem a oração dominical, está na sua Bíblia, pode estar no seu aplicativo, pode voltar para mim, por favor. E aqui está a oração dominical. Aqui você vê, é Lucas, capítulo 11, que nós estamos lendo, mas você vê Mateus 6, 9 a 15. O que está dizendo que você encontra o mesmo assunto tratado naquele lugar. Não, às vezes, com a mesma palavra e com a mesma extensão, como nós vamos ver agora. Mas o assunto não é exclusivo de Lucas. Vamos passar outro, por favor. Aqui, a parábola do amigo importuno. É Lucas 11 também, nós vamos estudar hoje aqui. Não tem nada. Não tem em nenhum outro lugar. Então, na própria página da Bíblia, você percebe. Minha recomendação,
dê atenção a toda a Bíblia, leia toda a Bíblia. O que o Espírito dirigir você, melhor ainda. Mas se você não tiver tempo de ler e estudar tudo, olhe e veja o que só tem aqui e dê uma atenção especial, porque em outro lugar você não encontrou e em outro lugar você não vai encontrar. Legal? Então é isso. Esse é o critério que predomina. O segundo critério para escolher e para intitular, pode vir para o... E para intitular a lição que a gente recomenda aos que escrevem é qual é a ênfase do livro, ainda quando o assunto aparece no outro livro. Esgotados os assuntos próprios, não é exclusivo disso. Uma outra coisa é, esse livro, ele tem que ênfase? Ele se distingue do outro em qual sentido? Incrivelmente, o Espírito de Deus trabalhou nos autores. Dê uma olhadinha também pela utilidade de você ter o nosso manual. Coloca a primeira página aí, por favor, da revista. Isso aí está na nossa revista, só para você, na metade do estudo, relembrar isto. E aí você vai observar. É uma coisa que quase ninguém lê. Está lá na primeira página, é o editorial, né, daquele livro, que tem de fazer um resumo do livro todo e tem de fazer o resumo do livro todo. Vê se tem como aumentar aí, só o editorial, por favor. E que dê leitura, vê se dá leitura. Se não der, está lá na primeira página, escondido no lugar onde não é muito atrativo, as pessoas não leem. Mas é uma boa chave para a gente começar a estudar no nosso tipo de estudo. Olha só, Lucas, o Evangelho do Filho do Homem, todo mundo sabe, mais ou menos. Mateus é o Evangelho do Rei Jesus, Marcos é o Evangelho do servo, Jesus é descrito como servo trabalhador. Lucas, a ênfase é a humanidade de Jesus, o Filho do Homem, a sensibilidade de Jesus. A ênfase é nisto, Jesus como um homem nascido entre nós e com muita sensibilidade, como João Jesus é divino, é o Filho de Deus. Essas são as ênfases. Já nos ajuda muito a pensar como é que nós vamos estudar o livro de Lucas. É bem pequenininho. Olha só o que diz. Não podemos abrir mão de algum dos 4 evangelhos, ou de nenhum. Não podemos. Lucas, porém, tem características instigantes, começando por encaixar seu relato com precisão no contexto da história secular e religiosa do seu tempo. Lucas disse que ele fez uma pesquisa muito boa e tudo que ele diz aqui, ele faz referência ao que estava acontecendo no mundo secular, não é um livro só religioso. E ali em Lucas a gente encontra as informações que dá para descobrir que época é que estava acontecendo com Jesus, mas que estava acontecendo também no mundo onde Jesus andava. Isso é uma característica de Lucas, tá? Uma característica de Lucas. Precisão no contexto histórico. Os outros evangelhos não se preocuparam com isso. E também se preocupasse seria muito chato. Mas Lucas tem uma riqueza, é o evangelho mais estudado por estudiosos, vamos dizer, acadêmicos, porque ele situa cada fato com um acontecimento. Seria como a gente dizer assim, em 1911, nasceu a Assembleia de Deus em Belém do Pará, por Daniel Berg e Gunnar Wingre, que foram seus iniciadores. Ótimo. Isso, Mateus, Marcos e João diriam isso. Lucas viria e diria, era o tempo em que o ciclo da borracha tinha acabado e todos aqueles que tinham vindo para cá, para a Amazônia, estavam saindo da Amazônia e de Belém, voltando para os seus lugares. Já foi mais interessante. Voltando para as suas cidades de origem. Ele diria isso. Ou diria, nesse tempo, Belém
era também uma colônia de rancenianos, né? Mais popularmente leprosos também. O que explicaria? A Assembleia de Deus foi a igreja que mais cresceu pelo poder do Espírito Santo, mas tem um fato histórico. O pessoal estava voltando e o Espírito de Deus aproveitou para... Os que saíam daqui, saíam cheios do fogo do Espírito Santo, porque a igreja nasceu, era novidade daqueles e o levando para tudo que era lugar. Ou então Lucas diria também, era tão simples, o lugar onde a gente morava, o norte do Brasil, por exemplo, outras igrejas, vêm de terras muito sofisticadas, mas não estão lá na beira do rio. O pastor não quer vir porque ele veio, vamos dizer, do Rio e São Paulo, não estou criticando, ele disse, o que é que eu vou fazer na beira de um rio lá? Mas você vai na beira dos maiores rios, piores lugares que tem, lá tem uma Assembleia de Deusinha. E você imagina então, uma coisa é vir alguém de uma cidade muito melhor para uma cidade pior e querer entrar lá no meio das baixadas. Outra coisa é a gente que mora no meio das baixadas sair daqui, ir para São Paulo e Rio e dizer, ih, o evangelho aqui vai pegar muito bem. E eu estou muito bem aqui. Eu não só vim pregar o evangelho, mas eu tenho futuro, eu tenho um horizonte maior, né? Talvez vocês não saibam, ano passado nós expedimos 400 cartas de mudança de membros dessa igreja para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. 400. Todos eles, eu nem devia dizer isso aqui, mas vou dizer, né? Todos eles por emprego. Um irmão foi, arranjou um emprego, estava sobrando vaga, mandou buscar a família, foi para lá, empregado, tudo muito bem. Frio, tem saudade do açaí, da fuleiragem de Belém, tudo, mas está empregado. Carteira assinada. Mais do que isso, já há mais de 50 igrejas em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, de paraenses. 50 igrejas. Por quê? Duas razões. A cor, a estatura, lá a cultura é muito europeia, o temperamento do povo é um pouco frio, diferente, e isso é sentido como sendo um pouco discriminatório. E aí vem a frieza da cultura europeia e vem o calor da cultura paraense. Os irmãos dizem, não, eles não querem nos receber, eles não dão um sorriso, aberto como a gente, se juntam e começam um trabalho com a igreja lá. Lucas explicava esses assuntos. Por isso que está aqui característica secular religiosa do seu tempo. Agora, observem bem. É o livro mais volumoso do Novo Testamento e o mais abrangente dos evangelhos, porque cobre mais tempo de vida de Jesus, começa antes e vai além dos demais. Os demais já começam com... Alguns nem falam do nascimento de Jesus. Lucas vai lá atrás, vai de Adão e começa a falar. Ele fala do nascimento de João Batista, nenhum outro fala. Ele vem antes. E ele termina depois. Todos os outros evangelhos terminam com Jesus ascendendo ao céu. Lucas fala de Jesus ascendendo ao céu, mas ele vai além... Jesus ensinando sobre a vinda do Espírito Santo no Evangelho de Lucas. Ainda não tem outro lugar. Jesus dizendo, olha, eu vou, mas o Evangelho vai ser pregado, vocês vão ser testemunhas, esperem o Espírito Santo que eu vou mandar sobre vocês, fiquem na cidade, que vocês serão minhas testemunhas, cheios do Espírito Santo, já no livro de Lucas. E aí começa Atos. Então, Lucas é isso, mais tempo. Além disso, contém 54 trechos só encontrados em Lucas, inclusive as lindas histórias do bom samaritano e do filho pródigo. Então é um resumo que você já parte prontinho para saber. Lucas é o evangelho do Filho do Homem, seu verso-chave é porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Não, estamos na metade, relembre esses valores, não é? Agora, pela ênfase que dá a estes assuntos, Lucas é também conhecido como o Evangelho das Crianças.
nenhum evangelho cita tanto detalhes de acontecimentos de Jesus com as crianças. O evangelho das mulheres, nenhum evangelho narra tantos acontecimentos na vida de Jesus e mulheres daquele tempo que receberam a salvação e exerceram o trabalho. Também Lucas é conhecido como o evangelho dos pobres, dos pecadores, da oração. Atenção para isso. Pode pesquisar, nenhum livro trata mais de oração dos evangelhos do que Lucas. Nenhum. Olha que nós estamos tratando sobre oração hoje. Dos primeiros hinos cristãos, é chamado o evangelho do louvor. É o evangelho que narra mais louvores que existe, começando pelo Cântico de Maria e Cântico de Zacarias, não tem em nenhum outro lugar. Já os primeiros hinos foram o coral de anjos cantando, e aí que se continua, mais ainda os primeiros hinos cristãos, e é chamado o evangelho do Espírito Santo, porque ele fala da vinda e do cumprimento da promessa do Pai. Detalhes do livro. Bom, dito tudo isso, para relembrar você, vamos então, nós hoje vamos dar ênfase sobre aquilo que Lucas trata, e só Lucas trata. Nesse capítulo, como você vê aí, o capítulo 11, a ênfase de Lucas é oração. E nós já começamos falando sobre isso. Então, por favor, alguém leia para mim. Oração persistente é o nosso tema. A referência, o Pai Nosso. Alguém está pronto para me ajudar? 11, verso 2. Então ele os ensinou, quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Essa oração a gente chama, uns chamam de oração dominical, não tem muito sentido, né? Outros chamam oração que o Senhor nos ensinou, e a maioria chama da oração do Pai Nosso. Vamos orar o Pai Nosso. Jesus ensinou essa oração aos discípulos ante um pedido deles. Eles viram Jesus orando. Olha o que diz o verso de número 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar. E se disse mais, como João também ensinou aos seus, fome de aprender a orar. Embora a oração seja uma manifestação da alma e do coração, quanto mais voluntária ela, mais legítima é. Às vezes a gente acha que oração é uma coisa que é um beco sem saída, repetitivo só, e que não tem muitas coisas interessantes e elementos interessantes para a gente explorar. O que é interessante aqui, e o modo de ver, os discípulos prestavam atenção como Jesus orava e desejavam aprender e progredir na oração. Eles aprendiam com os outros. Os que aqui estão há muito tempo, existem personagens para mim que são emblemáticas. O personagem emblemático para mim de oração é o nosso peixeiro lá no Amazonas, o meu irmão que vendia peixe, o nome dele eu vou lembrar daqui a pouquinho. Escurinho, botava um tabuleiro com tambaqui, banda de tambaqui desse tamanho, ganhava o dinheirinho dele desse jeito. Naquele tempo, o nosso culto de oração da igreja demorava 2 horas. Começava com meia hora de oração de joelho, e a criançada tinha que ficar orando de joelho. Era culto de oração. Depois cantava, o pastor pregava um pouquinho e ajoelhava de novo. Como é que uma criança vai vencer meia hora de oração? Eu não peguei muito cocorote do papai, puxão de orelha, dormia. O João é igual eu, ele vai logo deitando aí, pegando a madeira dele e faz o culto dele. Esse é o culto da criança. Sabe como foi que eu resolvi o problema? Um dia eu me ajoelhei ao lado desse irmão. E quando eu me ajoelhei pensando, eu aqui vou dormir, este homem orava de uma forma que eu fiquei o tempo todo acordado,
admirado. Ele batia um papo com Jesus, como se Jesus estivesse pertinho. Ele tocava o coração de Jesus. Que oração! Aquele irmão que morava num lugar humilde, vendia peixe na rua. O nome dele eu vou lembrar depois. Os filhos dele, todos são crentes lá no Amazonas. E eu, depois disso, eu brigava para todo culto sentar ao lado deste irmão. A oração dele. Eu dizia, eu quero orar com este homem. Eu quero aprender com este homem. Muito interessante. Na maioria das vezes das igrejas, eu quero cantar como ele, orar, pouca gente pede. Vejam que os discípulos não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar. Eles foram vivos. Ensina-nos aí no que é básico, no que resolve tudo. Resolve a pregação, resolve o cântico, resolve tudo. Me ensina a orar. E Jesus ensinou. E como vocês perceberam, aqui, Lucas cortou a oração. Porque em Mateus tem a mesma oração. Lá a oração é completa. Vamos ver se nós sabemos essa oração completa? Vamos lá, juntos, Pai Nosso, completo, vamos lá. Pai Nosso que estás no céu. Não nos deixes cair. E a glória para sempre. Quando a gente diz vai orar o Pai Nosso, a gente já é habituado. A maioria dos brasileiros, muitos de nós viemos, a gente faz logo uma reza. Uma ladainhazinha assim, tem até altura. Imagine só essa oração sendo feita por um pentecostal mesmo, sozinho. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. E perdoa as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que cometem pecado contra nós. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não estou criticando vocês não, porque a gente tem que acompanhar, dar uma chance para todo mundo. Quando a gente lê a Bíblia, uns leem rápido, outros leem devagar, a gente equilibra na média. Eu estou dizendo que Jesus não ensinou uma reza, e nem uma ladainha, e nem uma fórmula mágica. Jesus pegou um exemplo dos elementos que uma oração deve ter e ensinou aos discípulos. Como é que eu provo isso para vocês? Porque Lucas, quando se referiu a isso, ele diz, quando orardes, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos os que nos devem, não nos deixes cair em tentação, e pronto. Cometeu um crime, cortou a oração. Vários elementos, não. É diferente para a gente aprender que isso não é fórmula mágica, que isso não é talismã, que isso não tem sentido se a gente não orar com a alma e nem orar. Aquilo está traduzindo o que eu preciso dizer. Não tem problema nenhum se a gente errar uma frase, se estiver orando sozinho, ou também não tem problema. Não tem problema se omitir, e não tem problema se aumentar. O que o Senhor quis dizer é, comecem admirando e me chamando de Pai, para que vocês saibam que eu estou ouvindo e que eu vou responder a oração de vocês. Façam isso. Comecem desejando que o mundo me conheça, que o meu nome seja conhecido, santificado, respeitado no meio deles. Orem um pouco sobre isso, do jeito que vocês souberem. Não se esqueçam. Não se esqueçam também de orar, que nós somos pecadores e que precisamos de perdão de pecados. E não esqueçam também de orar. Para quê? Para que o pão de cada dia. Botou lá quase no fim, a gente já começa logo. Nós oramos mais pelo pão, porque toda refeição a gente ora, Senhor, me dá o pão, abençoa o pão. Ele disse, bota lá depois para você não atrapalhar você de orar muito bem por outras coisas, e não nos deixe cair em tentação. Então, oração persistente. Lucas disse que inclui o Pai Nosso, mas não substitui a oração voluntária.
Não é uma fórmula mágica. E isto aqui está nos outros evangelhos. O que Lucas agora entra dizendo? Vamos ler Lucas 11:8. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes para ser seu amigo, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Jesus começa a dizer que a oração vai além do Pai Nosso. Ela tem que ser uma oração persistente. E ele conta uma história. Jesus gostava da história. Qual é a história que Jesus conta? Jesus diz que uma pessoa recebeu visita na hora inadequada, já na hora do sono, mas a visita que ele recebeu era de alguém que estava cansado e faminto. Ele não estava avisado e nem preparado, não tinha o que dar para comer, mas o cristão verdadeiro que ora, não ora só com palavras, ora com gesto, e percebeu que ali não era para orar, ali era para agir. Ali a oração seria arranjar comida para aquele que estava com fome e cansado. E não ficou orando ajoelhado o tempo todo, pedindo para alguém vir trazer o pão para ele lá na casa dele, como alguns têm capricho de: Senhor, eu quero que tu responda, mas eu quero que tu responda desse jeito. Deixa Deus responder do jeito dele, amigo. Você está precisando. Tem um ditado que diz: cavalo dado, a gente não abre a boca para ver se o dente dele está ruim. Jesus vai te dar nada ruim. Ele disse: você está pedindo peixe, eu vou te dar pedra? Você que é mau, responde melhor para os seus filhos? Deixa comigo. Mas tem pessoa que é caprichosa. Esse homem disse: eu vou logo bater na casa do vizinho, a fome não espera. Eu vou orando na estrada, eu vou orando agindo. E o vizinho estava dormindo. E disse: eu estou dormindo, meus filhos estão dormindo. E aquele homem poderia ter desistido. Mas ele disse: mas olha, tem fome. Pessoas estão precisando. Nós precisamos ajudar. Eu estou fazendo a minha parte. Me ajuda. E aquele homem disse: olha, eu não poderia, eu não deveria sair do meu descanso, mas eu vou ajudar. Porque esse homem, pelo que eu conheço ele é insistente. Ele vai ficar aí esperando. Então é melhor eu compartilhar logo do que eu tenho. Jesus ensinou uma lição. E como é que Jesus ensinou essa lição? Por que ele ensinou essa lição? Vamos lá então ao verso 9. Por favor, leiam. Por isso vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Jesus completa essa história dizendo: peçam que vocês recebem, busquem que vocês acham, e batam que vocês terão a porta aberta. O que Jesus está dizendo? Ele foi além da oração do Pai Nosso. Ele contou uma história de persistência de oração. E ao final, ele sintetizou, graduando a forma como nós oramos, e a forma como nós buscamos, e a forma como nós expressamos para Deus as prioridades e necessidades. Ele estabeleceu 3 níveis. O primeiro nível é: peçam. E ser humano sabe pedir para tudo que é lado. Tem às vezes até um espírito de sanguessuga. Dá-me. Para receber, a gente é bom para chuchu. Para pedir, a gente é ótimo. Isso é normal do ser humano. Jesus disse: pois é, peçam, não tem problema. Se vocês pedirem, vocês recebem. Bom, bastava isso. Mas Jesus foi além, disse: busquem, porque se vocês buscarem, vocês vão achar. E ele foi além. Disse: batam, porque se vocês baterem, a porta vai se abrir. Para que Jesus foi redundante? Para que Jesus repetiu tudo isso? Ele repetiu exatamente para dizer: uma coisa é a oração em que a gente pede, outra coisa é uma oração em que a gente demonstra que a gente está buscando, e outra coisa é a oração que a gente demonstra que a gente está batendo. É outra coisa. A intensidade é outra. Vamos lá? Vou ilustrar. Pai Nosso, orado como nós estamos orando. Pedido. A gente ora, repete, não muda, ora quando pede. O pastor pede para a gente orar, a gente ora, a gente diz aquilo. A gente pediu, orou, está resolvido.
E quando não está resolvido? Só quando a gente pede, o que a gente faz? Desiste? Fica repetindo? Esquece? Não, o Senhor Jesus deu uma bela lição, disse agora, ó, não é só a hora de pedir, parar, calar, agora é hora de buscar. Buscar quer dizer pedir com ação. Eu vou pedir, mas eu vou colaborar para a resposta chegar. Eu sou parte da resposta. Por exemplo, Senhor, me dá santidade, Senhor. Senhor, me abençoa, Senhor. Senhor, me faz uma pessoa espiritual. Senhor, me dá dons espirituais. Não vem para a igreja, não ora, não dá oferta, não dá nada. Quer que Jesus faça de você o que você não quer, você não está buscando, você está só pedindo. Você está só querendo que Jesus seja seu empregado. Se você está buscando, você diz, Senhor, eu quero santidade, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou para o culto, na hora que cantar, eu vou dar uma cantar também, eu sou desentoado, mas eu dou um e eu faço baixo naquilo ali, porque eu estou buscando, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. É diferente. Qual é o outro grau? Bater. Bater vai além. Bater é pedir com ação insistente. Você pede e não desiste. Você faz a parte que lhe cabe, deixando Jesus para fazer a parte dele, e você é insistente. Bater quer dizer, não me ouviu, eu vou bater na porta. Eu vou fazer alguma coisa a mais. E aí é diferente. Você vai pedir, você vai agir, e dentro da sua alma você vai dizer, eu tenho paciência, mas eu vou chegar lá, e eu sei que o Senhor Deus, nesse processo que eu estou, de pedir, de fazer a minha parte, Ele está me moldando. Ele já está respondendo a oração, mas do modo dele, vai chegar a hora, que se eu não desistir, eu vou receber a graça de Deus. Deus está testando a gente, Deus prova a gente. Deus não tenta a gente, mas Deus prova a gente. E se Deus responder todas as orações no primeiro pedido, nós não crescemos na fé. Nós crescemos na fé quando nós temos comunhão com Ele, e comunhão com Ele a gente adquire quando tem mais tempo com Ele, quando conversa mais com Ele. E o que Ele quer, na verdade, não é só responder nossa oração, nosso pedido. Ele quer que a gente cresça no conhecimento dEle, e por isso a oração permanente e eficaz. Esse é o fundamento oração. Fundamento oração. Se você quiser uma ilustração a mais. Por que Lucas é o livro da oração? Porque olha a concentração de ensino sobre oração no capítulo 11. Se você não achar bastante, vá para o capítulo 18 depois, nós vamos estudar lá na frente. Provavelmente lá na frente a gente vai estudar com a ênfase maior em outras coisas, porque a gente já mexeu com oração aqui, mas vai ter um pouquinho de oração. Capítulo 18, todo sobre oração. Jesus diz assim, vou contar uma história para vocês. No capítulo 18 ele fala com essas palavras sobre orar e não esmorecer, orar e persistir. No capítulo 18 ele diz assim, um certo juiz iníquo não temia a Deus e era o maior na sua carreira e não tinha ninguém que mandasse sobre ele. Estava para julgar uma causa de uma viúva e não julgava. A viúva começou a orar, orou e disse, eu vou fazer minha parte, agora eu vou buscar, vou lá com o juiz. E foi lá com o juiz. E toda vez, com audiência ou sem audiência, ela esperava calmamente, juiz, julgue a minha causa. Não estava na pauta de julgamento, a viúva estava lá no tribunal ou na casa do juiz, juiz, julgue a minha causa, eu não tenho ninguém, está com o senhor. Um dia, o juiz também estava descansando, a mulher, juiz, julgue a minha causa. Ele disse, olha, eu não temo a Deus, eu sou ateu, eu não temo a homem nenhum, eu não preciso obedecer essa viúva, mas por causa da insistência dela, eu cheguei à compreensão que é melhor responder logo, porque está me dando mais trabalho
não responder essa viúva do que responder. Veja só que às vezes a oração, a outra pessoa está entravando no coração um problema todo, até que o limite não é o limite de Jesus dizer, eu não, vou te responder, o limite é daquela pessoa ser quebrada e dizer assim, eu não sei porquê, eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, mas não sei porquê, hoje eu estou incomodado. É a oração de quem está batendo, que mexe com outras pessoas também. Então eu poderia dizer para você, a oração de quem pede, Pai Nosso orado assim, acabou. A oração de quem busca, a ilustração é o amigo inoportuno, vou buscar pão ali. Oração de quem bate para receber, oração da viúva. Orou, buscou, mas ficou batendo e insistindo e ganhou a solução de Jesus. Vamos orar, não é? Eu não sei qual é o estágio que está a sua oração. Você já está desistindo só porque pediu, é pouco. Jesus disse, peça. Já recebeu? Ótimo. Se não, não desista. Busque, vai achar. Já recebeu? Maravilha. Mas na próxima vez Jesus vai ensinar os estágios todos para você, porque nem sempre é só responder oração. Quase sempre é crescer na vida espiritual e descobrir como é que Deus age e responde. E em casos mais difíceis é preciso persistir para frente. Jesus ademoestou contra os fariseus, menos proeminente do que esse assunto da oração. A gente levantar só coisas mais negativas, e ele disse, vocês têm que ser honestos, sinceros. Vocês não podem ser como os fariseus. Primeiro, a hipocrisia. Hipocrisia é aparência. Hipocrisia é fingimento. Ele disse, vocês não podem assumir esse tempero, o fermento que ele diz da vida de vocês. Deixar oculto, mas isso está influenciando, levedando tudo da vida de vocês. O fingimento, a hipocrisia, não pode. Uma metáfora, não é? Vocês sabem como é que é. O pior problema é, você pega, sei lá, 5 quilos de trigo para fazer uma porção de pão, um bolo e tudo mais, e vem lá o fermento, pega uma colherzinha, coloca ali dentro, é branco, some, ninguém vê onde é que foi, e a massa. Jesus disse, cuidado, não deixe a hipocrisia, o fingimento, sejam abertos, sinceros naquilo que são. Jesus disse, há um problema a ser corrigido também, que é a avareza. Como é que vocês se portam em relação àquilo que vocês receberam de Deus, aos bens que Deus dá para você? Como é que você se porta em relação a isso? Você é avarento, você é perdulário, só junta, não gasta, nem risca um palito de fósforo para não gastar um palito de fósforo da caixa de fósforo. Ou você usa as riquezas que Deus lhe deu para viver bem, para abençoar também outras pessoas, para abençoar a obra de Deus. Você tem suficiente, Deus dá o suficiente. Você pode ser rico, não é problema nenhum, o problema é ser avarento. O problema é ser servo do dinheiro e não usar o dinheiro como servo seu. O problema é colocar o dinheiro numa prioridade que você desrespeita a tudo, desrespeita a todos, até você próprio, e ser infeliz. Deus diz, tenham cuidado com isso, do materialismo que a gente tem às vezes dentro da igreja. Não, eu não tenho pecado nenhum, não tenho pecado, mas a avareza está escondida lá. Como é que a avareza se manifesta? De várias formas. Não ajuda quem está precisando ao seu lado. O pouco que você pode dar é o tudo que alguém está precisando ao seu lado. Está aí a parábola do homem que estava aí. Como é que a gente sabe? Um bom jeito da gente saber como é que é a avareza, principalmente, se você não sabe, tem um teste. Na hora do culto, quando chegou a hora da oferta, você vira a cara, vai para o banheiro, acha ruim, critica, não se levanta, pega o seu dinheiro, escolhe o mais velho e o menor, e diz, isso aqui eu vou dar para Deus. Avareza, pura avareza. Pura avareza. Você não daria aquilo nem para você, não presta para você. Como é que você acha que presta para Deus o lixo que você está querendo descartar da sua carteira? Por que você não olha o que eu posso fazer de melhor? A melhor nota, a mais nova. Isso é um culto. Nosso culto começa mais cedo.
O meu culto começa muito mais cedo, o seu também, todos nós sabemos disso. Alguns de nós hoje estão perdendo isso, mas começava mais cedo. Vamos para a igreja, te arruma, pega a Bíblia, pega a harpa, cadê a oferta? Vamos para o culto. Hoje a gente tem um celular, não precisa da Bíblia, não precisa da harpa, mas tem algumas coisas mais. Cadê a carteira? Olha na carteira, vê se você traz dinheiro, trouxe dinheiro para a oferta, ou se você vai fazer o Pix. E na carteira, vê lá que nota você dá. Eu não estou dizendo isso para nada nenhum de vocês não, minha família sabe muito bem disso. Meu compromisso é, a maior nota do Brasil e a mais nova vem para a minha oferta. Deus me deu possibilidade disso. Mas não precisa ser a maior, mas seja a melhor nota. Eu nem uso o Pix, porque eu sou meio antiquado. Use o Pix que dá, mas use o Pix para contar dinheiro. Bote dinheiro que é a oferta, não que é o Pixzinho só. Dê o dízimo, como dízimo, ou mais do que o dízimo. Você diz assim, mas eu não posso. Camarada, vamos lá. Não pode, pode ou não pode? Como é que você recebe 100% da mão de uma pessoa e a pessoa diz, me dá 1%, disse 10%, você nega? Como é que você vai querer que essa pessoa continue subindo os 100% se você nega uma esmola, uma oferta? Quem foi que lhe deu a vida? Quem lhe deu dons? Esperteza para você trabalhar, para você ser empresário. E toda vez que você diz assim, quem me deu a vida, quem me deu a profissão, quem me deu o negócio, que se traduziu no meu salário ou no meu lucro, na hora que eu tenho para dar uma oferta para ele, eu digo, quando chega o credor, ele quer receber a conta para você. Se você não paga, vai para o juiz, paga advogado, paga juro, paga correção. Deus não cobra nada disso não para você. Deus só diz assim, você é grato. Deus só diz assim, você me tem em primeiro lugar. Deus só diz assim, você quer que eu continue lhe abençoando sobremaneira? Eu posso te abençoar muito. A gente pode querer achar razões para se desculpar, mas a avareza é um travanco. E por fim, a ansiedade, a doença do século. Aqui tem doutores, tem tudo, doença do século. O que está se gastando de dinheiro? O que o país gasta de tratamento? O que há de pessoas doentes, ansiosas por tudo nesse mundo? O Senhor Jesus, incrivelmente, ele trata disso no contexto de crítica aos fariseus. A gente só usa o texto separado na igreja para crente. Ele diz, não, vocês querem ser igual aos fariseus? Vocês querem ser igual aos publicanos? Eles andam ansiosos pelo que veste, pelo que come, pelo amanhã, pelo dia, pela noite. Que diferença tem vocês em relação a eles? Deixa eu dizer para vocês, disse o Senhor Jesus. Olha aí o jardim. Olha aí as plantas. Olha esse lírio. Alguém se veste como ele? Esse vestimento eu dou para ele de manhã, quando chega às 11 horas, já morreu. Quem cuida deles? Olha o passarinho. Que coisa linda. Como é que um passarinho, beija-flor desse tamanho, acha comida o tempo todo, beleza para suas penas, onde, quem dá, quem fez? Deus fez e cuida. Ele disse, será que vocês não entendem que vocês são mais importantes do que um pássaro, mais importantes do que essa flor que nasce, que eu cuido de vocês? Não andem ansiosos por coisa alguma, antes busquem em primeiro lugar a paz, o meu reino. As demais coisas eu vou acrescentar, eu vou arrumar, eu vou ajudar. Aí você diz, mas não está acontecendo, Senhor. Eu disse, mas eu não vou acontecer botando essas coisas antes de mim, não. Porque se eu colocar riqueza antes de mim, é avareza. Eu não vou, não. Eu estou trabalhando contigo. Quando você entender que a vida é mais importante do que a roupa, quando você entender que a sua saúde é mais importante do que o dinheiro, quando você entender que as coisas mais caras você recebe de graça de mim, aí eu vou colocando no lugar certo. Vai ter lugar certo para dinheiro, vai ter lugar certo para riqueza, vai ter lugar certo. Deixe de ser ansioso. Deixe de ser ansioso, porque eu não quero ver você ansioso assim. Fique em pé e nós vamos findar. Termina o nosso estudo falando sobre a vida cristã. São 110 versículos que nós sintetizamos só. A vida cristã sintetizada pela porta estreita, pela mensagem corajosa e pelo serviço de renúncia.
Depois do Senhor ensinar a oração, em primeiro lugar, Deus. Depois dele advertir sobre qualidades que a gente assimila do mundo. Os fariseus aqui é como se publicanos, que a gente aprende com o mundo ao invés de assinar com o mundo, que devemos ter cuidado. Ele disse que a vida cristã é uma porta estreita. E a história que está contada aí é assim: largo é o caminho e a porta, e muitos querem entrar por um caminho fácil, largo, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de renúncia. Ele diz, mas o caminho da vida cristã, o caminho do céu, é um caminho que parece, que se compara a um caminho estreito e uma porta estreita. E ele diz assim: esforçai-vos por entrar nessa porta estreita. E ele faz uma advertência, porque muitos acham que vão entrar, que já estão dentro, mas não entrarão. E ele termina dizendo assim: naquele dia, muitos baterão, de novo, muito, quando a porta do céu estiver fechada, muitos baterão, Senhor, abre-nos a porta, e de dentro haverá uma resposta: não vos conheço. E alguém responderá lá de fora: eu profetizei, eu operei milagres, eu fui pastor, eu fui crente de 20 anos. Ele disse: apartai-vos de mim, não vos conheço. É provável que alguém diga assim: como é que tu não conheces, Senhor? Tu não pode ser hipócrita. Diz que não dá para ser hipócrita. Tu me conheces, eu sou crente de 50 anos. E o Senhor dirá: não, eu não conheci, eu nunca te conheci como crente, porque você nunca quis ser. Você nunca quis deixar as arestas para entrar numa porta estreita. Quando a gente quer entrar no lugar que é estreito, a gente diz: eu não vou levar coisas que eu não precise lá dentro. No céu não entra pecado, no céu não entra prostituição. É coisa muito grande para a gente entrar na porta do céu. Vá deixando. Você não é perfeito, não vai entrar lá, não diz que vai entrar perfeitos, mas a porta é estreita. No céu, atenção, teremos algumas surpresas. Ao chegar lá, a primeira surpresa que pode acontecer, você poderia pensar em não gostar, mas é só uma comparação, uma metáfora. Você vai ver alguém que você diz: eu não acreditava que essa pessoa estava aqui. Se eu fosse Jesus, eu não mandava aqui. Vai achar, pode saber, porque o céu não é seu. O céu é de Jesus. E ele vai. Segunda coisa que pode ser surpresa no céu: você diz: eu vou procurar aqui aquele irmão e aquela irmã amada. E você vai procurar e pode não achar quem você colocaria no céu, mas não fez questão de ir para o céu. E terceira, melhor surpresa: graças a Deus, eu cheguei aqui pela misericórdia de Jesus. Não por minha justiça própria, mas pelo amor que Ele tem para a gente. Porta estreita. Mensagem corajosa. Quando Jesus chegava em Jerusalém, disseram para ele: Herodes vai te matar. E olha a vida cristã de Jesus. Herodes, rei, disse assim: diz para aquela raposa que a minha agenda não é ele que manda. A minha agenda é a agenda de Deus. Hoje e amanhã eu vou estar curando, andando aqui, sem nenhuma segurança nenhuma. Vou fazer a obra. No terceiro dia, eu vou entrar em Jerusalém. Aí eu vou começar a deixar que eles façam aquilo que o meu pai planejou. A minha agenda não é Herodes que manda. Raposa, raposa quer dizer alguém muito astuto. Diz lá para eles isso. Diz, às vezes, nós da vida cristã precisamos ser corajosos para dizer isso para o homem que vai receber a gente, que é rei naquele lugar. Mas ele diz: porta estreita, mensagem corajosa. E ao final, o Senhor Jesus disse: qualquer de nós que quer seguir essa vida cristã, orando sobre tudo, evitando problemas que atrapalham a nossa vida, representado pela sociedade que está ao nosso redor, que quer que a gente assimile, renúncia, serviço. Ninguém pode me seguir sem ter que fazer escolhas. Faça a escolha. Jesus não tira nada de ninguém. É mentira a gente dizer que Jesus tira. Jesus pega o pior dos pecadores. Paulo disse: eu fui o pior, porque ele era assassino da igreja. E Jesus disse assim: pega o pior dos pecadores. E Jesus entra no coração do pior dos pecadores, sujo como está.
Jesus não tirou nada, não roubou nada. Jesus acrescentou a presença dele. E quando a presença dele é recebida, o Espírito Santo e a pessoa diz, bom, não dá para eu ficar com as duas coisas, ou uma ou outra. Qual eu escolho? Seguir a Jesus, ainda que seja um caminho estreito, ou escolho viver do jeito que eu quero no pecado? E aí você vai pedindo ao Senhor e vai jogando fora o que não presta. Vai jogando fora o que não presta. Às vezes, não é na hora que ajoelha, às vezes demora, porque o corpo físico de pecado, ele quer continuar pecando. E tem mais, quer provar que é possível manter Jesus na sua vida e o mesmo pecado sem que haja nenhuma, pior das hipóteses. Aí você vai deixando o que não presta, porque recebeu o que presta. Deixando o que não presta, porque recebeu o que presta. O Senhor Jesus te guarde em oração, em vida cristã. Deus te abençoe muito, meu irmão amado. E diga comigo agora, eu vou pedir, eu vou buscar, e eu vou bater. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, a porta se abrirá. Deus te abençoe.